O mapa da guerra está no ar na Freedom e Alit Borisov. Olá. E agora mesmo vamos discutir a situação na linha de frente. As ações de combate mais intensas são registradas nas direções de Lima, Pokrovsk, Novopavlovsk, Toretsk e Kursk. Também sofrem as regiões fronteiriças com a Rússia, já que os ocupantes realizam ataques de artilharia. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia especifica que se trata de Gai, na região de Chernihiv, Kliuzy, Ugroed, Miropolskaya, Progress e Marino, na região de Sumy. Mas agora vamos olhar com mais detalhes para a direção de Sumy. Aqui estão ocorrendo combates ativos. Os ocupantes russos tentam avançar simultaneamente na região das localidades de Yablunovka, Belovod e Alexeevka. Segundo informações do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, aqui são realizados diariamente dezenas de ataques pelos ocupantes. Os ataques são repelidos e os russos sofrem perdas. O objetivo dos ocupantes permanece o mesmo: tentar ocupar o máximo possível de território ucraniano. A seguir, vamos falar com mais detalhes sobre a direção de Lima. Aqui também foi registrada uma intensificação das ações dos russos. Eles avançam em várias direções ao mesmo tempo. O Estado-Maior das Forças Armadas especifica que os combates ocorrem nas áreas dos povoados Novimir, Redodub, Zelenaya Dolina, Mirnoy e Dibrova. Todos os ataques dos russos foram repelidos, mas vale ressaltar que os combates continuam. Os russos, embora sem sucesso, continuam tentando romper a defesa das Forças Armadas da Ucrânia. E sobre as perdas também, não só em pessoal, mas também em equipamentos, vamos conversar com Dmitry Segiriou, analista militar e político. Dmitry, olá. Olá, obrigado pelo convite. Pois bem, os batedores da Brigada Raposa Negra localizaram e direcionaram o fogo contra o sistema russo de mísseis antiaéreos Buk M3 de médio alcance. Seu valor estimado é de 45 milhões de dólares. O quanto essa perda é significativa para os russos? A palavra é sua. É bastante significativa. Vale ressaltar que a destruição de uma perda dessas, se a destruição de um sistema desse tipo, se é uma perda séria para a defesa antiaérea e antimísseis do país ocupante. Estamos falando do fato de que, de acordo com dados de 2024, a Federação Russa possui apenas cerca de 60 sistemas Buk M3. Consequentemente, em 2025, levando em conta a crise no complexo militar industrial russo, esse número não aumentou. Agora, vamos às características táticas e técnicas deste sistema de defesa antiaérea. Esta é uma nova geração ainda da linha soviética dos sistemas de mísseis antiaéreos Buk. Ele é capaz de atingir simultaneamente até 36 alvos a uma distância de até 70 km. Vale ressaltar que o sistema é capaz de atingir alvos aéreos voando a velocidades de até 3 km por segundo, em distâncias de 2,5 até 70 km, e, consequentemente, em termos de altitude, o chamado teto, de 5 metros até 35 km. Vale destacar que este sistema de mísseis antiaéreos foi modificado para atacar também alvos de superfície, inclusive em condições de intenso contra-ataque, tanto de fogo quanto, consequentemente, de sistemas de guerra eletrônica. É importante mencionar que esta não é a primeira vez que esse sistema de mísseis antiaéreos é destruído. Lembro que, no mês de maio, as Forças de Operações Especiais das Forças Armadas da Ucrânia destruíram um sistema russo de mísseis antiaéreos Buk M3 com o uso de drones de ataque. Os dados correspondentes de controle objetivo foram publicados nas páginas das Forças de Operações Especiais da Ucrânia. Como podemos ver, está ocorrendo com sucesso a eliminação dos sistemas de defesa antiaérea do país ocupante. Aliás, quero destacar mais uma vez, trata-se da geração mais recente da linha Buk. O seu valor, como você já mencionou, é de cerca de 45 milhões de dólares. Além disso, vale ressaltar um ponto bastante emblemático: as forças de defesa da Ucrânia e, consequentemente, as forças de sistemas não tripulados estão, de fato, caçando os sistemas de defesa antiaérea do país ocupante. Sob os ataques estão não apenas os complexos de mísseis antiaéreos Buk M3, mas também, consequentemente, os mais modernos complexos de mísseis antiaéreos S-400 Triumph, que,
Como sempre, segundo a classificação russa, não tem análogos. Eu lembro que, na sua época, drones da Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia e, consequentemente, do Serviço de Segurança da Ucrânia destruíram uma série de lançadores S-400 ou Triumph no território da Crimeia temporariamente ocupada. E isso indica que está sendo realizado um conjunto de ações integradas pelas forças de defesa da Ucrânia e pela comunidade de inteligência ucraniana, justamente no sentido de neutralizar a defesa antiaérea e antimísseis do país ocupante. A que isso leva? Vimos ataques extremamente bem-sucedidos de drones ucranianos contra alvos militares legítimos tanto em territórios temporariamente ocupados da Ucrânia quanto, consequentemente, no próprio território do país ocupante. Dmitry, qual é o real potencial ofensivo da Rússia, considerando as perdas em pessoal, em equipamentos, sobre as quais você acabou de falar, e agora também na economia? Afinal, o Kremlin planeja reduzir os gastos com defesa, e vemos que até mesmo, nem falo em construir, mas só restaurar um tanque dos ocupantes custa muito dinheiro. Vamos falar sobre o efetivo militar. Com sua permissão, vou citar diretamente a mídia russa. Assim ficará mais claro para os próprios russos. Em Chitá, funcionários públicos foram obrigados a procurar voluntários para a guerra contra a Ucrânia. Ou seja, trata-se do seguinte: funcionários de teatros, museus e bibliotecas no Krai de Zabaikal foram obrigados a procurar pessoas dispostas a assinar contrato com as Forças Armadas do país ocupante para participar da chamada Operação Militar Especial. Ou seja, o que está sendo dito é que esse tipo de informação contradiz as próprias declarações russas, inclusive em nível de representação máxima, se vale lembrar. Trata-se do secretário do Conselho de Segurança do país ocupante, Medvedev, de que supostamente não há problemas com o número de pessoas dispostas a assinar contrato com o Ministério da Defesa da Federação Russa. E mais ainda, segundo Medvedev, na Federação Russa, mais de 200 mil contratos foram assinados no último ano. Mas, como podemos ver, a situação é exatamente o oposto. Acontece que os trabalhadores do setor social é que precisam procurar interessados. Mas isso nem é o mais importante. O principal é que as chamadas compensações financeiras dos governos regionais da Federação Russa, que podem variar de 1,5 milhão a 6 milhões, estão sendo reduzidas. E isso, sim, é bastante revelador. Isso evidencia o estado da economia russa. Assim, por exemplo, na Bashortostão, onde os pagamentos até recentemente, no momento da assinatura dos contratos com o Ministério da Defesa do país ocupante, eram em torno de 1,5 milhão de rublos, esses pagamentos foram reduzidos, respectivamente, para 1 milhão. E isso é um sinal de que já há problema até mesmo com os interessados e, consequentemente, com os pagamentos dos orçamentos estaduais, federais, por sua vez, dos orçamentos locais. E também é bastante revelador o fato de que, segundo o próprio ditador russo, nos próximos 3 anos a Federação Russa vai reduzir o nível de financiamento do setor de defesa. E, de acordo com o Ministério das Finanças do país ocupante, o déficit orçamentário em 2025 deve ficar em torno de 2,2% do PIB. E para que os russos entendam, e isso equivale a cerca de 55 a 60 bilhões de dólares. Ou seja, são prejuízos colossais. E isso apesar do fato de que, usando a retórica do Kremlin, os países ocidentais ainda nem começaram. Estamos falando de que ainda não foram contabilizados os prejuízos resultantes da decisão coletiva dos países da OPEP de aumentar a produção de petróleo em 30%. Isso, consequentemente, leva à queda do preço do petróleo. E eu lembro, até 30% do orçamento russo depende justamente da formação de preços do petróleo e de derivados de petróleo. E justamente dando continuidade a esse tema, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que os Estados Unidos fornecerão sistemas de mísseis antiaéreos Patriot à Ucrânia. Eles são necessários para a Ucrânia proteger seu espaço aéreo. Mas que tipo de armamento ofensivo exatamente seria necessário e útil para a Ucrânia vindo dos Estados Unidos da América? Por favor, a palavra é sua.
Ao que tudo indica, estamos falando da possibilidade de transferência de mísseis de cruzeiro de alta precisão do tipo ar-terra, que são produzidos, e em volumes consideráveis, desde 2023. E eu vou relembrar as características táticas e técnicas desses mísseis. O alcance de voo é de cerca de 925 quilômetros. Além disso, o sistema de orientação inclui navegação inercial e por satélite, com uma cabeça buscadora termovisora. E o peso é de aproximadamente 450 quilos. Além disso, a versão básica do GIS, permite atingir alvos a uma distância de cerca de 400 quilômetros. E, o que é bastante notável, esse míssil ar-terra é projetado para destruir alvos importantes, altamente protegidos, estacionários e móveis, em quaisquer condições meteorológicas, e ainda fora do alcance da defesa antiaérea russa. É disso que estamos falando. E levando em conta que os Estados Unidos de fato tiraram da pausa a questão da reexportação de armamentos americanos, e em primeiro lugar estamos falando sobre a transferência de F-16 para o lado ucraniano, e isso por um procedimento acelerado, são nossos parceiros europeus, Bélgica, Países Baixos, além da Dinamarca, em conjunto com esses mísseis. Volto a destacar, com alcance de mais de 900 quilômetros, isso representa um desafio seríssimo para o país ocupante. Por que uma reação tão nervosa dos representantes oficiais do Kremlin diante das declarações na mídia ocidental sobre a possibilidade de transferência para a Ucrânia de armas de alta precisão, com alcance de mais de 700 quilômetros? Dmitry, mas, por outro lado, agora vemos que a retórica de Trump está mudando. As declarações dele estão se tornando mais duras e radicais em relação ao ditador Putin. E levando em conta que a propaganda russa constantemente falava sobre isso, e HM levava a ideia de que a América e a Europa deveriam parar de fornecer armas, tanto defensivas quanto ofensivas, para a Ucrânia. Até que ponto essas mensagens, essas notícias, serão um verdadeiro incômodo para Putin, um osso atravessado na garganta, o fato de que os Estados Unidos, possivelmente, fornecerão o armamento necessário não só para a defesa, mas também para a desocupação dos territórios ucranianos? Isso é um golpe seríssimo nas posições de Putin. Além disso, repare que a retórica de Trump praticamente não mudou desde o tempo em que ele ainda era, candidato à presidência dos Estados Unidos. Lembro que, durante as campanhas eleitorais, ele declarou que, se Putin não se sentasse à mesa de negociações, ele forneceria à Ucrânia tantas armas quanto fosse necessário para obrigar o lado russo a fazê-lo. Como podemos ver, da retórica eleitoral, Trump passou para a concretização de ações. E para a Federação Russa, com seu sistema de defesa aérea praticamente esgotado, eles entendem perfeitamente o quão sério pode ser o desafio para o país ocupante, caso seja tomada uma decisão favorável sobre a transferência de armas de alta precisão de fabricação dos Estados Unidos para a Ucrânia. Além disso, volto a destacar, essa quantidade de mísseis de cruzeiro ar-terra vem sendo produzida em massa desde 2003. Ou seja, ao contrário dos ataques, não estamos falando da transferência de 50 ou 100 unidades, que de fato não resolviam a situação no momento da destruição de alvos militares legítimos no território da Federação Russa. Aqui, trata-se de uma possível mudança no próprio curso da guerra, inclusive no momento de transferir a fase ativa das hostilidades para o território do país ocupante. E repare, não é por acaso que, em meio à retórica de Trump, o presidente ucraniano declarou que o lado ucraniano está considerando a possibilidade de expandir a presença das forças de defesa da Ucrânia diretamente para os territórios do país ocupante. E isso já, como se diz, são cenários bastante, sérios para o ditador russo. No caso da implementação prática desse cenário, estaremos falando do fato de que isso evidenciará a incapacidade de Putin, como principal líder político e militar do país ocupante, não só de realizar os planos da chamada Operação Militar Especial, mas também, consequentemente, de proteger até mesmo os chamados territórios históricos da Federação Russa. Dmitry,
Muito obrigado por ter se juntado à nossa transmissão. Dmitry Snegirev, analista militar e político, esteve conosco ao vivo. Bem, para mais informações sobre a situação na linha de frente, procure em nosso canal no YouTube e no canal do Telegram Freedom. Lá as notícias são atualizadas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Obrigado pela confiança e até a próxima.